O título da minha mensagem é bastante sugestivo: Igreja exigente, igreja obediente. Em outras palavras, nós podemos ser exigentes, mas há uma contrapartida, não é verdade? Nós não podemos apenas exigir sem oferecer algo em troca, sem também fazer a nossa parte. Eu gosto de igrejas exigentes. Pessoas sempre me falam que o Templo Batista Maranata de Goiânia é uma igreja muito exigente. Eu gosto disso, mas há de se ver uma contrapartida, porque se nós estamos exigindo do bom e do melhor, nós também devemos oferecer o nosso melhor. A palavra de Deus diz aqui, no versículo 10, rogo-vos, pois, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais toda uma mesma coisa, e que não haja entre vós, diga alguém, dissensões ou divisões, antes sejais unidos em o mesmo pensamento e em o mesmo parecer. Enquanto estava ministrando a palavra de Deus na cidade de Éfeso, o apóstolo Paulo recebeu notícias preocupantes a respeito da igreja de Corinto, através de uma família, membro daquela igreja, a família de Cloé. Ele soube que o testemunho da igreja estava sendo destruído, corroído, por 3 tipos gravíssimos de pecado. Imoralidade. O que é imoralidade? É qualquer ato de fornicação, é qualquer ato sexual praticado fora dos laços do santo matrimônio entre um homem e uma mulher. Tudo que passa disso, fora disso, é imoralidade. Divisão, havia dissensão entre aqueles irmãos, brigas entre eles. E, finalmente, abuso de poder por parte de seus líderes, por parte de seus pastores. E apesar de todos esses problemas carnais, porque Corinto era uma igreja carnal, era também uma igreja muito exigente. Ela estava acostumada aos melhores pregadores da palavra de Deus. Apolo, ele era sem dúvida nenhuma o mais eloquente entre os pregadores. Pedro também trabalhou em Corinto, provavelmente, não sabemos por quanto tempo, mas ele era bem conhecido daquele povo, e ele era o líder de todos os discípulos. E Paulo, nem preciso mencionar, o melhor professor de todos os tempos. Aquela igreja estava acostumada com esse tipo de liderança, mas veja que nem mesmo esses homens conseguiram evitar o pecado na vida daquela igreja. Por quê? Porque a igreja era carnal, a igreja era espiritual, ela não era espiritual. E você pode colocar homens melhores do mundo para liderar uma igreja carnal, eles não vão fazer a diferença, como esses 3 homens não fizeram em Corinto. Agora eu quero chamar a sua atenção para o fato de que 2 vezes, neste livro, Paulo apóstolo chama o crente de o templo do Espírito Santo de Deus. A primeira menção está no capítulo 3, 16, depois 6, 19. No entanto, há 2 palavras distintas no grego para descrever um templo. A primeira é a palavra grega naos, e naos se refere exatamente ao Santo dos Santos, ou seja, o lugar mais santo, o lugar mais importante do templo, onde a própria presença de Deus habitava. E a segunda palavra usada é a palavra hieron. Hieron se refere à infraestrutura do templo, se refere às paredes, ao prédio do templo em si. Paulo cuidadosamente escolheu a palavra naos para dizer que eu e você somos hoje o Santo dos Santos. Eu e você somos hoje o lugar da habitação do Espírito Santo de Deus. Ele disse: não sabeis vós que sois o templo
naos de Deus e que o Espírito de Deus habita entre vós? Você já parou para imaginar que o seu corpo é o santo dos santos? Que o seu corpo é um templo habitado pela própria presença de Deus? Infelizmente, este templo, habitado pela própria presença de Deus em Corinto, estava sendo contaminado com divisões, dissensões, brigas entre os irmãos, imoralidade, pecados sexuais e o pecado de orgulho. E apesar de todos esses defeitos, aquela igreja se achava no direito de exigir alguma coisa, de decretar alguma coisa. Ela não aceitava a ajuda de qualquer um. Tinha que ser Apolo ou tinha que ser Paulo, mas o principal ela não tinha, que era o Senhor Jesus Cristo. Eu digo que toda a igreja fosse exigente, mas para poder exigir, você também precisa oferecer a sua obediência a Deus. Por isso eu digo nesta noite, igreja exigente deveria ser uma igreja obediente. Nós vamos ver nesta noite que uma igreja exigente precisa ser unida, precisa ser evangelista e precisa ser humilde. Aí ela pode exigir os melhores pastores do mundo, as melhores atividades do mundo, as melhores programações do mundo, mas ela precisa também fazer a parte dela. Vejamos em primeiro lugar, uma igreja unida pode exigir. Paulo disse: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais toda uma mesma coisa, que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em o mesmo pensamento, em o mesmo parecer. Aquela igreja, vivendo na imoralidade e na carnalidade, queria escolher entre Apolo, Paulo e Pedro, mas ao mesmo tempo, a igreja tinha panelinhas e não aceitava a inclusão dos excluídos. Pior ainda, eram várias pessoas dentro de um mesmo local, mas com objetivos antagônicos. Cada um tinha o seu objetivo, cada um tinha o seu próprio alvo dentro daquela igreja. Não era o mesmo pensamento, não era o mesmo espírito. Não estavam caminhando na mesma direção e cada um estava escolhendo os seus próprios objetivos. Meus irmãos, quando eu era jovem, recém-ordenado, já no ministério, um pastor veterano me disse que ele fazia questão de colocar na diretoria da igreja cabeças que pensavam diferentemente uma das outras. Ele fazia questão de pegar irmãos que não pensavam igual, porque ele achava que era interessante poder conhecer várias ideias. E apesar de que eu era muito jovem no ministério, eu disse para ele: pastor, eu acho que o senhor está querendo é uma bela divisão na sua igreja. Feito e dito. Alguns anos mais tarde, aquela igreja se dividiu, aquela igreja se partiu ao meio, e até hoje, depois de muitos anos, ela ainda não conseguiu se recuperar. Meus irmãos, Paulo foi bem claro: antes sejais unidos em o mesmo pensamento, em o mesmo parecer. Em primeiro lugar, a igreja não pode se dividir entre homens. A igreja não pode dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Mesmo aquele que disse eu sou de Cristo, estava agindo carnalmente. A igreja não pode se dividir entre pessoas. Agora, eu vou chamar a sua atenção para um fato que talvez você nunca tenha percebido. Provavelmente, eu não posso garantir, Paulo usou o nome dele, e o de Apolo, e o de Pedro, apenas como ilustração. Eram outros líderes que estavam sendo comparados dentro da igreja. Mas por uma questão de ética,
Paulo não mencionou o nome deles nesta carta. Como sabemos disso? Primeira razão, porque esses 3 homens eram homens de Deus. Paulo, Apolo e Pedro jamais aceitariam divisão dentro da igreja por causa deles. Amém, irmãos? Esta é a primeira razão. Quem causa divisão é herege. E esses homens não eram hereges. A própria palavra heresia significa divisão, herege, o que causa divisão. E se esses homens estivessem permitindo uma divisão na igreja por causa deles, seriam hereges. E a segunda razão, porque o próprio Paulo, ele disse no capítulo 4, verso 6, que ele estava se usando como ilustração. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança, por comparação, a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Por essas 2 razões, eu creio que não eram eles, Pedro, Paulo e Apolo, mas outros homens, permitindo aquela divisão. Alguns anos atrás, a nossa igreja, como toda igreja, perdeu algumas famílias que estavam insatisfeitas. Mas uma mãe de família, sendo pressionada a sair também, respondeu para os descontentes: olha, eu não vim para esta igreja por causa dos homens, portanto, eu também não vou embora por causa deles, mas eu vou ficar por causa do Senhor Jesus Cristo. E era exatamente isso que Paulo estava ensinando para aquela igreja carnal. Não se dividam por causa de homens, mas sejam unidos por causa do Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, os homens não se podem deixar dividir. Paulo disse no verso 14: dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio. Paulo sempre fazia questão de minimizar a importância dele e o trabalho que ele havia realizado entre as igrejas. Ao invés de cobrá-los, ao invés de relembrá-los, ele fazia questão de mostrar o quão pouco realmente ele havia feito. E ele disse: batizei só 2 pessoas, tanto quanto ele podia se lembrar. João Batista, ao invés de sentir inveja e ciúme de Jesus Cristo, quando ele perdeu os seus melhores discípulos para Jesus, ele disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Certa vez Josué, quando ele ainda era jovem, imaturo, inexperiente, tentou causar ciúme dentro do coração de Moisés, dizendo que havia outras pessoas tentando tomar o lugar de Moisés. Mas veja o que Moisés respondeu: tens tu ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse Moisés, fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre ele. E numa outra ocasião, Paulo e Barnabé não permitiram a adoração dos moradores de Listra, porque eles haviam curado um homem coxo desde nascença. Pedro também não aceitou a adoração de Cornélio. Então eu quero dizer nesta noite, para a nossa igreja, se nós pastores, se os professores, se os diáconos, outros irmãos da igreja, não aceitassem bajulação, adoração, comparação, não haveria jamais divisão numa igreja. Divisão existe porque homens estão aceitando serem bajulados, adorados, preferidos acima de outros. Divisão existe porque homens se permitem dividir. Mas a verdade é que se a igreja nos conhecesse como Deus nos conhece, você não gostaria de nós. Você não nos aceitaria como seus pastores, você nem sequer nos aceitaria como seus amigos. Graças a Deus, ninguém conhece ninguém como Jesus Cristo. Amém, irmãos? Esta é a verdade a respeito de cada ser humano. Veja o que Pedro disse para Cornélio.
levanta-te, que eu também sou homem. Em outras palavras, nós somos iguais. Nesta noite não se divida entre homens, e bons homens não se deixam dividir jamais. Em segundo lugar, a igreja pode ser exigente, mas uma igreja exigente é uma igreja que precisa evangelizar. Paulo, no meio da discussão da divisão, ele introduz o assunto sobre evangelismo. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. E por que Paulo fala de pregação no meio de uma discussão sobre divisão? Muito simples. A igreja estava dividida porque ela havia perdido o seu alvo. Ela havia se desviado dos seus objetivos. E o objetivo maior da igreja é pregar o evangelho de Jesus Cristo. O objetivo maior da igreja é obedecer à grande comissão de Jesus Cristo. E toda vez que nós nos desviamos deste objetivo, nós abrimos as portas para problemas interpessoais e outros problemas de natureza carnal no meio do povo de Deus. Enquanto Jesus Cristo havia morrido por eles na cruz do Calvário, aquela igreja estava perdendo tempo para saber quem era melhor, Pedro, Paulo ou Apolo. Por esta razão Paulo perguntou: por um acaso eu, Paulo, fui crucificado por vós? Paulo usou dois argumentos para cessar aquela divisão e dar início à evangelização. Primeiro, almas estão perecendo, irmãos. Vocês ficam aí se dividindo, discutindo quem é melhor, quem é pior, e enquanto isso almas estão morrendo e indo para o inferno sem o Senhor Jesus Cristo. Ele disse: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Literalmente, para os que estão perecendo. Ou seja, se as pessoas ainda estão vivas, ainda há chances, ainda há esperança para a salvação delas. Mas por que o evangelho é chamado de loucura para os que perecem? Primeiro, porque Jesus Cristo foi um homem humilde, veio de uma família pobre e simples. Segundo, porque Jesus Cristo morreu a morte de um condenado, de um malfeitor. Terceiro, porque a ressurreição era uma doutrina nova para os ouvidos de todas aquelas pessoas. Por essas razões, o evangelho era loucura. Mas uma quarta razão, mais importante ainda, era a falta de testemunho daquela igreja. Como pregar o evangelho vivendo na carnalidade? Porque diferentemente de Jerusalém, que era uma igreja unida, Corinto era uma igreja que atirava em seus próprios soldados. Era uma igreja que atirava em si mesma. Então, mesmo que pregasse o evangelho, não teria testemunho para convencer as pessoas. Certa vez eu fui convidado para pregar em uma igreja que estava se dividindo. E infelizmente foi uma armadilha. Me convidaram para pregar justamente no dia que eles haviam marcado para fazer uma assembleia geral. E além de mim, havia outros visitantes no culto também. Eu preguei, Deus abençoou, almas foram salvas. Mas depois do culto, depois do apelo, eles fizeram a assembleia geral e nem nos convidaram para que retirássemos. Ficamos lá assistindo àquela cena de carnalidade. Crentes gritando com crentes, crentes acusando crentes. Eu tenho certeza que muitos daqueles visitantes nunca mais voltaram a pisar dentro de uma igreja evangélica. E o segundo argumento que Paulo usou em favor do evangelismo: evangelizar é a nossa missão. Ele disse: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Paulo não está de maneira alguma desprezando a ordenança do batismo, mas apenas demonstrando a superioridade
da pregação do Evangelho. Ele batizava pouco, justamente para impedir a formação de grupos rivais. Imagine dentro da igreja, eu fui batizado por Paulo, você não. Eu fui batizado por Pedro, você não. Ou por Apolo, e assim por diante. Mas eu quero que você saiba nesta noite, mais importante do que quem nos batizou, é quem nos ganhou para Cristo. Amém, irmãos? Mais importante é quem nos pregou a palavra de Deus. Paulo também enfatiza que a pregação do Evangelho não depende do nosso doutorado, do nosso academicismo, ou seja, não depende de sabedoria de palavras. Sabe o que estava acontecendo naqueles dias? Ele estava dando uma chacoalhada nos eruditos gregos que já haviam adentrado a igreja e que só acreditavam no triângulo retórico como meio de expressão e de comunicação. O triângulo é composto de ethos, patos e logos. E o que significa cada uma dessas palavras gregas? Ethos se refere ao caráter e à personalidade do orador. Quanto melhor fosse o ethos do orador, mais convincente ele seria. Patos se refere aos valores, aos sentimentos da plateia, do grupo de pessoas que está ouvindo. E logos é a lógica do argumento que está sendo apresentado. Isso tudo já existia nos dias de Paulo. Mas olha o que ele disse a respeito disso. Verso 22. Porque os judeus pedem sinal, e os gregos buscam sabedoria. Em outras palavras, hoje em dia as pessoas escolhem a igreja de acordo com isso. Eu vou naquela igreja onde há sinais, onde há milagres, onde há libertação, onde há exorcismo. Eu já prefiro a igreja onde os pastores sejam eloquentes, acadêmicos. E Paulo está dizendo, nem uma coisa e nem outra. É a loucura da pregação que salva os crentes. É a loucura da cruz. Por esta razão, são os crentes mais humildes, mais simplórios, mais amigáveis, os melhores ganhadores de almas que eu conheço dentro da igreja. Não são os professores, não são os doutores, mas são os corajosos que ganham almas para o Senhor Jesus Cristo. A igreja pode exigir o melhor? Claro que pode. Mas para isso ela também precisa ser mais unida e ela precisa ser mais evangelista. E em terceiro e último lugar, uma igreja humilde pode exigir. Paulo fala sobre isso no verso 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir justamente as fortes. Todo crente salvo precisa reconhecer que, perante o mundo, ele sempre será visto como louco, e ele sempre será visto como alguém fraco, e não pode se ressentir disso. É a nossa sina, é a nossa estigma. Agora, os que querem ser sábios, os que querem ser fortes, principalmente dentro de uma igreja, escolheram o lugar errado. Eu conheci um irmão em Cristo, não admitia ser chamado pelo primeiro nome. Ele havia estudado, ele havia se formado, ele tinha um curso superior, e ele exigia ser chamado de doutor. Se você o chamasse de irmão fulano, ou pelo primeiro nome, ele se ofendia. Por quê? Porque ele havia estudado, ele tinha o direito ao título. Por outro lado, há doutores realmente no nosso meio, que não se importam, aliás, fazem questão de serem chamados pelo primeiro nome. Mas eu vou dizer qual que é o título mais importante que existe dentro da igreja: irmão. Amém, irmãos? Irmã. Amém, irmãos? Pessoas me chamam pelo primeiro nome,
principalmente lá na região de Ribeirão Preto, onde me conhecem desde a minha mocidade, eu não tenho problemas com isso. Eu não tenho problemas com isso, porque na realidade nós somos todos iguais. No tempo da igreja primitiva, eles se chamavam de servos, servo Paulo, servo Pedro, servo Tiago, mas infelizmente nós não demos continuidade a esta prática. Por que a igreja é lugar de loucos e fracos, segundo Paulo? Primeira razão, a maioria dos nobres rejeita a Cristo. Paulo deixou isso claro. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Paulo não disse que pessoas ricas, pessoas famosas, não podem ser salvas. O que ele disse é que são poucas pessoas ricas e famosas que são salvas. Em Corinto mesmo, havia algumas pessoas nobres. Crispo e Sóstenes, eles eram líderes da sinagoga, e agora eles eram membros daquela igreja. Gaio, um dos batizados por Paulo, ele era hospitaleiro e um homem muito rico, que ajudara Paulo no seu ministério. E Erastus, ele era o procurador da própria cidade, e faziam parte daquela igreja. Mas Paulo ensina que, na sua grande maioria, a igreja sempre foi formada por pessoas sem posição social. Mas não é culpa de Deus, não. Deus gostaria que todos os nobres estivessem hoje à noite na igreja? A culpa é da fama, é do dinheiro, que se tornaram mais importantes do que Deus na vida dessas pessoas. Jesus disse: em verdade vos digo, que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Ele disse que é difícil, ele não disse que é impossível. Mas por que é difícil? Porque os ricos não conseguem humildade suficiente para perceber a sua necessidade de um Salvador. Primeira razão, a maioria dos nobres rejeita a Cristo. E a segunda razão, Deus rejeita o orgulho. Não adianta vir para a igreja com toda a sua pompa, com todo o seu academicismo, status social. Não é isso que Deus está buscando no ser humano. Paulo deixa claro no verso 29, para que nenhuma carne se glorie perante ele. A igreja de Corinto, ela estava dividida entre os seus líderes, mas Paulo garantiu que Deus jamais irá dividir a glória dele com qualquer homem que seja. Quando Jesus veio ao mundo, ele escolheu 12 homens, os mais pobres e os mais indoutos que havia na terra. Pescadores, teve um que era cobrador de impostos. Isso deixou os fariseus, os escribas, os doutores da lei furiosos com Jesus. Se ele fosse mesmo o Messias, saberia que esses homens não conhecem nada de lei, teria escolhido a nós. Mas ao invés de nos escolher, esse falso Messias escolheu a ralé da sociedade. Por que Jesus escolheu a ralé da sociedade? A resposta: para que nenhuma carne se glorie perante ele. Deus disse em Isaías 42, verso 8: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei. Nesta noite, eu e você podemos ser gratos, amém, irmãos? Gratos pelos pastores, pelas famílias dos pastores, pelos professores, pelos discipuladores, por todos os homens e mulheres de Deus que Ele tem colocado em nossas vidas. Mas adoração, louvor, glória só a Jesus Cristo. Ele é o único que nós seguimos.
Certa vez, eu perguntei para um pastor, eu era jovem, por que a Bíblia diz, olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé? E ele respondeu sabiamente, se você olhar para qualquer outro lugar, depois de alguns minutos, ou de alguns dias, ou de alguns anos, aquilo para o qual você estava olhando, não estará mais naquele lugar. Mas se você olhar para Cristo, daqui a alguns minutos, daqui a alguns anos, daqui a alguns milênios, e daqui a uma eternidade, Ele estará no mesmo lugar. Portanto, não olhe para os homens, olhe para Cristo. Algumas igrejas são muito exigentes, né? Elas querem os melhores pastores, as melhores pregações, os melhores ensinamentos, os melhores programas, mas elas não oferecem obediência em troca. Os irmãos estão divididos entre castas. Os irmãos não evangelizam, não levam visitantes para a casa de Deus. Os irmãos ficam se comparando, ao invés de se humilharem. Mas o que Jesus determinou, nenhuma igreja, por mais exigente que seja, pode mudar. E o que Ele determinou para a igreja, irmãos, é o único caminho e a única opção que temos. Pastor, o que foi? Nos coloquemos em pé e vamos recitar juntos. João 13:35. O que Jesus determinou, nenhuma igreja, por mais exigente que seja, pode mudar. Todos juntos. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Uma igreja dividida não está amando uns aos outros. Uma igreja que não evangeliza não está amando uns aos outros. E uma igreja que não se humilha não está amando uns aos outros. Mas Jesus nunca mudou de ideia. Vamos orar?